Que bom estarmos aqui, né, gente? Um abraço para todos. Vocês estão vendo que sobraram cadeiras hoje, não ficou aquela coisa lá embaixo, né? Mas não vai durar muito não, é só hoje. Porque o pessoal, muita gente está por aí fazendo a obra do Senhor. Não é só o Teófilo, está em 7 cidades. Araçatuba, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e assim por diante. Goiás e assim por diante, né? E também, com tantos convites, ele treina os seus pupilos. André está em 6 lugares, Felipe em mais 4, Eduardo Nunes em 3, se não me engano. A Zoe vai estar amanhã e segunda, mais 2 lugares. É uma bênção. Graças ao Senhor, podemos servir, não é verdade? Humildemente, nós falamos, que bênção, Deus. É um grande privilégio servir ao Senhor. E fora o pessoal que está ali em Fortaleza, fazendo a obra missionária, Íris, com as pessoas pobrezinhas, abusadas, mas está lá levando justiça de Deus. Também Taubaté, São Luís de Paraitinga, aprendi a falar agora. Sabe que foi a oração. Eles não vão ter todos os 4 dias de carnaval lá. Fez efeito ano passado, não é? O ano passado já deu problema, não puderam ter o seu carnaval. Deus está tocando. Essas coisas que nós fazemos aqui em oração, não pense que não alcança para Deus. Deus é um Deus de perto e de longe. Para Ele não existe barreiras físicas e nem de tempo, porque Ele é eterno. Então, o que nós fazemos aqui, como nós oramos junto com a Zoe, realmente pode crer que houve repercussão nos ares do nosso país. Não é verdade? E também na Fazenda Dunamis, como o César compartilhou. Vamos ficar de pé e vamos agora interceder, dar apoio espiritual, interceder por todos que estão operando, trazendo o reino de Deus, tocando almas, fazendo curas, trazendo o reino de Deus, não é? De várias maneiras no sobrenatural. Vocês podem orar? Tudo bem? Vamos orar, cada um abre sua boca e fala, Senhor, abençoa meus irmãos que estão ali trabalhando, esse pastor Teófilo e todos os demais que estão em vários lugares da terra brasileira. Nós te agradecemos pela grande oportunidade de podermos compartilhar a tua bênção. Muito obrigada, Senhor. Nós nunca queremos tomar a tua glória, mas a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esta oportunidade de podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito para nós, através de nós. Senhor, muito obrigada. Nós te bendizemos, ó Deus, as nossas orações são apoio. Senhor, envia anjos, protege-os, dá-lhes unção, revelação, que todos possam operar de acordo com teu coração e voltem repletos e alegres de terem cumprido a missão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada também, ó Deus, pelo grupo do louvor, toda a banda, todas as bandas demais também sempre servindo. Obrigada pelos que trabalham no apoio, lá embaixo. E sabe, quando eu vejo pessoas limpando banheiro, meu coração fala, Deus, obrigado por esses irmãos que têm sido servos humildes, de boa vontade, deixando tudo em ordem. Nós agradecemos por cada vida que trabalha no domingo, na semana, tempo todo, em todas as áreas deste lugar da tua obra. A ti damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E Senhor, agora nós queremos ouvir a tua palavra. Senhor, nós queremos sair daqui diferentes daquilo que nós entramos. Senão não adianta nada. Nós precisamos ser transformados. Fala para o Senhor, transforma-me, Deus. Transforma meu modo de pensar, meu modo de sentir. Quero ser cada vez mais como Jesus. Espírito Santo, eis-me aqui. Fala para o Espírito Santo, se mova através de mim. E começa a orar em línguas. Todos orando em línguas.
tenha liberdade, ora, dá liberdade para o Espírito Santo fluir como rios de águas vivas, fluindo do seu ventre, lá do seu interior. O Espírito Santo está operando. Deixa a água turva, água ruim ir embora, até que a água límpida do trono de Deus venha fluir do nosso ventre. Ore mais, fala. Quem não tem pode até receber se quiser. Obrigada. Flui. Enquanto você ora no Espírito, a língua do Espírito, você está sendo transformado, edificado, está sendo fortalecido, até cura física, cura da alma, alívio, alegria voltará. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Deus. Quem tem alguma dor, alguma enfermidade, põe a tua mão em cima e continue orando, porque existe um clima da cura, existe um clima de milagre aqui. Pela graça de Deus, pela bondade, temos esse clima. Põe a mão onde você tem enfermidade, creia no Senhor, ore em língua, creia no Senhor, Ele está tocando. Mais ainda, mais um pouco. Põe a mão, deixa ali, fala: Senhor, creio na tua cura, creio no teu poder sobrenatural. Tu tens poder, ó Deus, de recriar, porque tu és aquele que nos criou desde a forma gelatinosa no ventre de nossa mãe. E o Senhor tem poder para recriar novos órgãos, novas coisas. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Alguns vão ver cura imediata, outros gradativa e outros às vezes mistério. Mas hoje eu vou falar sobre mistérios, tribulações, como que Deus vê tudo isso. Somos mais do que vencedores. Obrigada, Deus. Espírito Santo, fala conosco, fortalece esse teu povo tão querido. Oh, esta igreja te ama, vibra contigo, canta com alegria e com sinceridade. Eu sei que o Senhor recebeu os louvores, os aplausos, os gritos de esperança, de amor. Obrigada, Pai. Agora fala lá no fundo do nosso coração. Receberemos sim de Ti. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Antes de sentar, vamos aplaudir o Senhor. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Tu és digno de toda honra, todo este aplauso, todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Tu és digno mais do que isso. Oh, aleluias a Ti. Glórias ao nome do Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Vocês podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém sentiu alguma cura imediata? Alguém? Sentiu a diferença? Se não sentiu, não se desanime. Toda manhã, todo dia acorda dizendo: eu creio. Certas curas vêm gradativamente. Outras vêm instantaneamente, como já houve em alguns casos hoje. E outros são mistério. Mas Deus tem muito mais glória para essa gente que às vezes não experimenta aqui na terra. Deus promete que os sofrimentos desta terra não são dignos de serem comparados com a glória que ainda nós vamos receber. Sempre falo para o Marcos Omati: Marcos Omati, eu quero estar do teu lado para carregar o grande troféu que você vai ter, porque é um mistério. Mas a gente sabe que
Deus tem grandes coisas ainda, não é? Glória a Deus. Hoje nós queremos falar um pouco, a última vez que eu preguei, falei sobre 3 P's, não é? Perseverança, posicionamento, poder. Poder da palavra, poder de Deus, né? E falei mais sobre como que a gente tem que estar assim, criando filhos, netos, orando por todos, para ficarem posicionados. Nossos filhos, netos, bisnetos, vão enfrentar um mundo bem pior do que da minha época. Porque a Bíblia diz que iam voltar dias de Sodoma, Gomorra, de Noé. Está na Bíblia. Mas nós não queremos ver ninguém de vocês, a Monte Sião, se apostatar. Nós queremos ver cada um perseverar até o fim. Amém? E um vai ajudar o outro a perseverar até o fim. Não importa as dificuldades. E o que eu queria falar hoje é o 4 P. Peso de glória. Deus mede glória. Interessante, né? Quando eu lia sempre em Provérbios que Deus pesa os espíritos, eu entendo, Deus tem uma balança muito diferente da nossa balança. Nós podemos mensurar quantas curas, quantas almas você levou para Jesus. Não é? Nós podemos mensurar quantas vezes você leu a Bíblia inteira no ano, quantos anos, quantas vezes você deu a palavra. Deus, sabe, essas são maneiras da gente mensurar. Mas a glória do Senhor, como é que é mensurado? A Bíblia fala do peso de glória. Isso sempre tem estado no meu coração, desde o início da Monte Sião. Então, quem conhece pode cantar comigo uma música antiga, que diz: se eu falhar aos olhos do mundo, há um peso de glória para mim. Seu poder na minha fraqueza há de se aperfeiçoar. Sua graça, sua graça, sua graça é suficiente para mim. Seu poder na minha fraqueza há de se aperfeiçoar. Não é bonitinho? Falei, é antigo, mas não faz mal. Eu estou ainda na Bíblia, sabiam? Porque a Bíblia fala que um viajante sábio tira do seu baú de tesouro coisas antigas e coisas novas. Então, eu peguei um pouco das antigas. E nós vamos ter hoje. Como é que essas antigas ficam novas hoje? Não é? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo está falando para eles, animando. Por quê? Se você passa por uma situação difícil e vence, você tem muita autoridade. Sabiam disso? Não é? Sabe, uma coisa é ter poder. Poder para fazer milagres. Ótimo. E devemos ter. Poder para orar, ver resultado, fazer sinais e maravilhas. Mas não esqueça que até o diabo faz. Né? Até o diabo faz milagres. Ele tem poder. Agora, autoridade ele não tem. Autoridade o diabo não tem. Jesus tem. Não é? Essa é a diferença. Esse que é o peso da glória. O peso da glória nos dá autoridade. Cada área que nós fomos tratados, passamos por dificuldades, mas se tivermos coração correto para diante do Senhor, nós vamos ter autoridade. Ali nós temos autoridade. Ali o diabo foge. E Deus está querendo ver quanto de autoridade você carrega. Que peso tem a glória? A glória de Deus dentro de você. Então, Paulo conversa com os coríntios. E eles eram um povo muito, muito imoral, desregrado.
O histórico deles é triste, não é? Mas eu falo, graças a Deus existe primeira carta e segunda carta aos Coríntios. Sabe por quê? Se houvesse só Filipenses, Efésios, como é que a gente ia resolver nossos problemas? Nós somos tão errados também, em várias áreas. Mas quando ele fala para os coríntios, ele inclusive fala das suas experiências, que pouco ele diz em outras cartas. E daí então a gente entende como que o Paulo sofreu tanto, e por que ele teve tanta autoridade, por que ele teve tantas revelações, não é? Porque Deus escolheu. Que se alguém está passando por tribulação hoje, tem uma boa notícia para você. Vamos alinhar o nosso coração com o Senhor nesta noite, certo? Então, em Coríntios 4:17, o que ele fala? Ele fala assim, porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pode ler na sua tradução? Vamos ler juntos? Porque para nós um peso eterno de glória muito excelente. Cada um tem um pouco diferente, mas é importante a gente entender realmente, não é? Que essas aflições que nós passamos, às vezes, alguns pensam, mas está durando muito, Deus não me responde, está demorando. Não é? Paulo diz, se você pensar na eternidade, quem tem vida eterna? Tá bom, alguns não têm, no fim vocês podem ter. Por quê? Quando Jesus entra em nós e traz vida no Espírito, aquela vida é eterna, não é? Mas é uma vida abundante, não é morte eterna. Porque quem vai para o inferno pensa, eu morro, acaba. Não, vai arder, viu? E não vai ter fim. A mesma coisa, quando formos para o céu, não vai ter fim. Vai ser alegria, sem doença, sem tristeza, sem lágrimas, sem dor, até o fim. Não é bom? Estamos candidatos, né? Somos candidatos para isso. A eternidade. Se a gente pensa na eternidade, os problemas que temos são momentâneos. Se a gente olha os problemas, tribulações que não passam, que a gente não entende, por quê? Se a gente olha em termos humanos, no nosso relógio, no nosso calendário de 12 folhas, a gente fala assim, está demorando muito, Deus. Mas a Bíblia nos fala para enxergar do ponto de vista de Deus, porque Deus é eterno, a vida é eterna, não é? Então, os sofrimentos, por mais que levem meses, talvez anos, a Bíblia diz, é momentânea. Ainda fala leve, fala, está brincando comigo, Deus. Não é assim que os jovens falam? Tá de brincadeira. Algumas expressões dos jovens, né? Mas Deus não está de brincadeira. Ele está falando certo, não é? Então, veja que nós passamos, às vezes, por tribulações. Hoje vamos entender um pouco melhor por que sofremos. E o que o sofrimento faz conosco. E o que eu faço com o sofrimento? Quem nunca passou sofrimento, não existe. Já é um anjo, né? Então não devia estar aqui. Mas, já que você está aqui, somos todos iguais, né? Nesse sentido. Somos humanos, sofremos, e a gente tem muitas vezes, mas por quê? Justo comigo. Não é? Às vezes a gente pensa, por que justo eu? Quem já pensou assim? Tem muita gente que nem eu. Não é? Por que eu? Mas tem motivo. Sabe? Uma coisa, é interessante que eu tive uma infância muito feliz. Eu brinquei bastante, pulava corda, pulava amarelinha, vocês nem sabem o que é, né? Barrabão, sabe, em japonês o jintori. Nós tínhamos muita gincana também, tudo também em japonês. Era muito gostoso.
Tínhamos escola dominical, tinha balança, e eu gostava de chegar cedo, porque eu ia querer na balança ficar bem alto. Até a corda ficar meio ondulado. Aquilo era ótimo. Significava estar bem alto. E eu gostava, brinquei bastante. Claro que na adolescência eu fiquei brava com algumas coisas, mas, no todo, eu penso, acho que foi uma infância boa, uma adolescência que deu para ir bem. Não é? Mas quando eu fui batizada no Espírito Santo, após 13 anos, bastante, né, gente? Hoje em dia está de bandeja, vocês recebem assim na hora. Mas, na minha época, eu busquei o poder dos altos, algo mais, algo mais. Eu chorava. Eu falava, Deus, eu não posso ir na tua presença de mãos vazias, me dá poder para ganhar almas. Eu chorava, sofria. Levei 13 anos. Bastante, né? Por quê? Eu estava num ambiente que não se pregava, ninguém tinha ensinado. Ninguém tinha ensinado a eles. Eu via milagres, porque meus pais oravam, tinha milagres, curas, o demônio expulso, essas coisas. Mas não havia algo mais. Não é? E eu estava tão feliz depois que eu recebi. Mas tinha vezes, começou a acontecer alguma coisa muito estranha comigo. Eu sabia que tinha o Satanás, que a gente tinha que vencer Satanás. E meu pai ensinava a gente a orar em japonês. Eu não falei línguas, falei japonês. E eu orava todo dia. Não posso deixar o Satanás vencer na minha vida. E a gente orava. E prestava atenção para não cair na tentação, não é? Então, eu fui criada assim. Então, eu sabia que existia Satanás, não é? Mas, quando eu fui batizada no Espírito Santo, uma coisa interessante aconteceu. Não é? Eu orava à tarde, eu queria aquela alegria que eu tinha recebido no dia do batismo do Espírito Santo, não queria perder. Não queria perder a língua, às vezes dava aula, eu ia num canto, eu dava uma lição para os alunos, e eu ficava, não esqueci, não perdi. Eu acordava, eu não perdi. E toda hora eu estava lá orando em línguas, estava muito gostoso. E à tarde eu orava. Tinha a tarde que eu orava mais. Aí comecei a sentir uma coisa estranha. Eu não tenho visão aberta, muito pouco eu tenho, mas naquela época nada. E eu senti o diabo aqui num quarto. Eu falei, o que está fazendo aqui? Aí eu ia lá, Satanás, brigava. Aí ele ia desse lado, aí eu corria para lá. Estava difícil. Eu não conseguia louvar, cantar, dançar em línguas, porque havia perturbação, aquela presença ruim. E eu falei, tinha uma hora, eu ficava, sem exagero, por 3 semanas, até eu vencer. 3 semanas, de segunda a sexta, de sábado era igreja, e domingo. Mas aquela hora, aquelas semanas, 3 semanas, sem exagero, por 2 a 3 horas, toda tarde. Eu ia orar, e aquela presença vinha. Eu tinha que guerrear. E guerreava. Uma hora eu cansei. Falei, Deus, o Senhor me deu essa experiência tão linda, que eu não aguento de alegria. Agora vem esse perturbador. Que é isso, Deus? E Deus me mostrou que Ele estava desenvolvendo em mim o dom do discernimento dos espíritos. E como guerrear. É? Guerrear contra, perceber, e guerrear, ser mais do que vencedora. Não é? Então, e daí começaram muitos problemas na minha vida. Tinha até uma moça, que ela falou assim, Sara, como que você tem tanto sofrimento? Uma ovelha. Eu falei, Deus, olha o que está falando. E aí ela falou, Sara, por que você tem tanto sofrimento? Aí eu cheguei e falei assim, porque Deus está tratando comigo para me fazer forte. Era a resposta que eu dava. Mas eu era petulante, né? Eu pensava. Mas
Graças a Deus, com a minha idade, eu falo, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Difícil ter sofrimento agora, né? Tem, mas a gente sabe que tem coisa melhor. Com os anos, a gente vai aprendendo. Sofrimento traz mais bênção, traz mais Cristo, traz mais peso de glória, traz mais esticar, traz mais expandir. É muito bom. Não é? Não que eu seja masoquista, e nem Deus é sádico, mas a gente vê o resultado bom. É disso que eu quero falar hoje à noite, não é? Então, veja só, Deus tem um propósito. Para quem está sofrendo, ou passou, ou passa por tribulações, não se desanime. Hoje nós vamos ver que atitude tomar. Como vamos entender esses sofrimentos? Como é que eles vêm? De onde vêm? Por que vêm? E o que vamos fazer com isso? Deus tem um propósito maravilhoso para nós. Como Ele teve com Abraão, por exemplo. Abraão, ele foi fiel para Deus. Desculpe. Claro que ele falhou algumas vezes, mas ele esperou, ele e a Sara esperaram a promessa, o filho, e queria ser uma grande e numerosa nação, que somos descendentes dele. Não é? E não só aqui, em toda a parte do mundo. Descendentes de Abraão. Acho que ele nem sabe, né? Ele vai ver a gente. Mas ele confiou sem olhar, sem ver. E por muito tempo, ele via Sara cada vez mais, que nem uva passa, né? Bem sequinha, sequinha, mirradinha. Ele olhando, falando, ai, 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 minha Sara, está ficando velha. Ele também estou ficando velho. Mas, diga, Deus sempre tem uma coisa melhor. Não é? E aí ele esperou. Recebe o menino, ficou grande, rapazinho. Deus está de brincadeira comigo, né? Talvez o Abraão tenha pensado. Falou, me dá. Capítulo 22 de Gênesis. Abre ali comigo. 22 de Gênesis, o que fala? Que chegou um dia, Deus, Isaac, já um rapazinho, provavelmente diz, pelos cálculos dos estudiosos, que ele devia ter uns 17 anos. Entre 14 e 17 anos. Então, já era um rapazinho, né, forte, não era um menininho. E Deus veio para Abraão e fala, não é? No versículo 2, ele fala assim, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Toma ele, vai para o Monte Moriá, oferece Isaac no meu altar. Uau! Como? Vou matar como mato um boi, uma ovelha, um bode de sacrifício. Mas em Hebreus fala que Abraão, naquela hora, teve fé que Deus tinha poder até de ressuscitar. Isaac, sabe o que é isso? A convivência com Deus. A convivência com Deus fortalece a nossa fé. Trava em nós travamos conhecimento de Deus. Só no culto maravilhoso, com os músicos maravilhosos que nós temos, e pula e grita, ai, ressuscitou. Mas vamos ver o dia a dia. Vocês estão entendendo? Na hora que a coisa aperta, ainda queremos continuar. Amém, irmãos? Porque o que vocês fizeram isso na hora do louvor, adoração, é o que você é, na verdade. Não é bom isso? É assim que Deus nos vê. Deus nos vê, não quando a gente cai, está na lama, fala assim, você não presta, não. Ele fala, você é lindo. Como você cantou, louvou. Assim que você é tão lindo. Assim que Deus olha para nós. Não é bom isso? É bom. Mas Abraão aprendeu a confiar em Deus. Porque Deus quer confiar em você. Ele quer testar se você pode ser útil para Ele. Depende de nós.
Não é? Muitas vezes a gente falava, eu também falei errado, Deus tem controle de tudo. Com o passar do tempo, eu falo, não, não é tudo. Se Deus tivesse realmente controle de tudo, o Brasil seria uma maravilha. Nós teríamos um presidente cristão cheio do Espírito Santo, que ia favorecer o povo. Não haveria favela, nem violência, nem homicídio, nem traficantes de drogas, nem roubos. Não é verdade? Se Deus realmente controlasse tudo, não é tudo. Uma coisa Ele não controla, é o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a gente. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, uma pessoa endemoninhada, estrebucha no chão, se bate, se descabela. Quando é liberto, ele nem sabe o que aconteceu. Sabe por quê? O diabo não respeita. O diabo faz daquela pessoa, sabe, estraçalha aquela pessoa. Mas, veja a diferença. O Espírito Santo, Ele não faz nada. Deus não faz nada se eu não concordar com Ele. Então, é muito verdade. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a capacidade de escolher e de decidir, e Ele não invade. Ele respeita. Por isso que nós é que temos que aprender a interagir com Deus, com o Espírito Santo. Se a gente fala, Deus, dirige minha vida, por favor. Ele vem, dirige. Mas Ele tem a nossa permissão. Vocês estão entendendo? Não é? Por isso que há tanta coisa que a gente sofre. Sofremos coisas que herdamos dos antepassados. Do lado da mãe, do lado do pai. E a mãe do outro lado, por sua vez, do lado do pai. E olha, quantas gerações vieram passando desde Adão e Eva. Lá em Adão e Eva, a semente do ser humano, da espécie humana, foi estragada. E nós estávamos naquela semente. E nós herdamos muitas coisas. Os 10 mandamentos falam pelo menos de 10 áreas em que nós temos iniquidades. Por isso que Deus deu 10 mandamentos. Só que esses 10 mandamentos se ramificam em dezenas e centenas, etc. Todos nós. Jesus pagou por todos esses 10 mandamentos. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E Ele conseguiu cumprir desde o começo do seu ministério. Não é? Então, muitas vezes, nós ainda temos coisas para sermos tratados. Porque a salvação tem 3 fases. A justificação, que você recebe vida eterna, vida no Espírito, novo nascimento. Batismo das águas tirou toda a culpa do pecado original. Você não precisa mais morrer. Agora não é mais questão. Será que vou para o inferno? Para o inferno. Só se você quiser. Mas não é mais a questão. Já somos salvos. Quem tem Cristo já tem o seu nome no livro da vida. Não é verdade? Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele lida com a alma. Porque nós temos personalidade, temperamento, gostos, temos habilidades próprias e temos o livre-arbítrio. E Deus tem que lidar conosco. E o corpo em último lugar. Quando Cristo vier, nós vamos ter o corpo de anjo, porque este corpo volta para o pó. Volta para o pó. Não é? Ele faz milagres. Mas não vai viver para sempre. Mesmo aquele que ressuscitar, como Lázaro, morreu um dia. Por que ele faz milagre? Para ele dar uma amostra do que você vai experimentar na eternidade para sempre. O amor de Deus, a paz, o alívio, o livramento, quanta coisa boa
para você entender aquilo vai ser eterno. E o corpo não vai ter micróbio, nem bactéria, nem nada, nada. Vai estar puro, porque vai ser corpo de anjo. Certo? Jesus veio para fazer tudo isso para nós. Sabe, mas nossa cabeça muitas vezes fica um pouco confusa, porque eu estou sofrendo. Aí uns pensam, é o Satanás. Então, quanto mais berra, bate a Bíblia na cabeça da pessoa, sai Satanás, sai Satanás. Vocês estão rindo, mas é verdade. Veio uma moça uma vez, veio na nossa igreja, ela tinha tormento à noite, ela sentia alguém puxando o pé dela, as coisas caíam no quarto dela, na casa dela, e ela apareceu, um amigo trouxe a ela na igreja, e ela tinha passado por várias igrejas, e falaram que chutavam ela, sai Satanás, chutavam ela, coitadinha. Outros batiam a Bíblia na cabeça, sai Satanás, coitadinha. Ela foi liberta depois, uma linda história, mas não vou contar agora. Mas, veja, sabe, nós muitas vezes precisamos ser libertos de muita coisa. Não é verdade? E muitas vezes a gente pensa, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? E Deus tem motivo, Ele quer explicar. Não é só culpa do Satanás. Há certas coisas que realmente, também, ela tinha herdado muitas coisas, assim como nós. Herdamos iniquidades, temperamentos, quanta coisa. E passamos, se você tratar de sua geração seguinte, vai ser melhor. E seus filhos tratados vão ter filhos melhores, e assim por diante. Não é bom? Boa notícia. Mas sejam filhos obedientes, senão não adianta. Não é? Mas é isso. E tem outras coisas que não é Satanás. Não é diretamente Satanás. É? Então, às vezes, até Satanás fala assim, ai Deus, nessa vez não fui eu. Porque tudo os crentes, da crentolândia, sai Satanás, né? E o Satanás, não fui eu dessa vez. Porque às vezes não é ele que faz. São consequências que a gente está colhendo. A Bíblia diz que nós colhemos o que semeamos. E está em Gálatas. Não está no Velho Testamento. Está no Novo Testamento. Onde na mesma carta diz que Cristo, a Gálatas 3:13, se fez maldição por nós. Ele se fez maldição para pagar por tudo em nosso lugar. Mas ainda diz, o que o homem semear, se semear na carne, colhe na carne, no espírito, colhe no espírito. Porque Deus não é bobo também. Mas por que isso? Por que o diabo vem? Eu já sou de Jesus. Por que ele vem? Eu já fui batizado no Espírito. Por que ele me atormenta? E o cristão não sabe o que faz? Hoje nós vamos ver. Nós precisamos distinguir que há muitas coisas que a gente sofre porque nós fizemos escolhas precipitadas, escolhas erradas. Nós fizemos no tempo errado, no lugar errado, com gente errada. Vem consequência. Culpa de Deus? Não. Culpa do diabo? Nem dele é. Às vezes nem dele é. São minhas próprias escolhas. Porque eu tenho livre-arbítrio para escolher, para decidir. Mas também temos um grande Deus que dá um jeito em tudo. Mas às vezes dói um pouco. Porque ele tem que arrancar certas coisas. Tem que deixar certos amigos, certos hábitos, certos meios, certos costumes. Nós temos que aprender a decidir com sabedoria. O Espírito Santo nos ajuda. Não é? Nosso modo de pensar tem que mudar. Quando o Teófilo nasceu com defeito, naquela época, sabe, existia coeiro.
Hoje em dia, já com o macaquinho, está tudo solto lá. Os bebês, só falta nascer com dente, alguns nascem, só falta nascer falando, né? Mas antigamente, demorava. Então, enrolava o bebê. E a médica não me falava. Eu sentia no coração que algo não estava bem. Mas a médica deixou de falar. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, bem cedinho, ela veio falar comigo. E quando ela mostrou o defeito, o pezinho torto, perna torta do Teófilo, gente, eu não sei o que eu fiz. Eu fiquei tão desesperada. A primeira coisa, eu falei, Deus, onde eu pequei? É como aqui está em João, vamos abrir em João, capítulo 9, versículo 1 a 11. Existe um incidente, que é o nosso modo de pensar, e vamos ver o modo de Jesus pensar. Mas primeiro vamos ver o que nós, seres humanos, em geral, pensamos. No capítulo 9, do versículo 1 ao 11, a cura de um cego de nascença. Trouxeram para Jesus esse cego de nascença. E questionaram, os discípulos, os homens da época questionaram. Primeira coisa, como eu também, onde pequei? Quem pecou? Ele ou os pais? Vocês estão vendo aqui nesse versículo? No versículo 2. Seus pais? Ele pecou, seus pais? Por que nasceu cego? Jesus, o que responde? Nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que a obra do Senhor, de Deus, se manifeste, a glória do Senhor se manifeste. Então Deus traz doença? Deus faz acontecer coisa ruim? É Deus? Não. Deus nunca criou nenhuma coisa ruim. Você sabe quem fez, né? Lá do Jardim do Éden, o estrago. E nós herdamos, por várias gerações, os estragos. Então, a nossa cabeça, muitas vezes, ainda pensa do modo do Velho Testamento. Maldição, castigo, maldição, castigo, leva mesmo. Então, o que acontece? Nós herdamos muitas coisas. Nós fazemos escolhas erradas, pensamos errado, não tem força para se afastar das más companhias, cai em personalidade fraca, frágil, vai ouvindo os outros, vai fazendo, quanta ignorância, às vezes inocência. E com isso a gente sofre as consequências. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Não é? Às vezes, você sofre porque nem você fez nada de mal. Que nem no Brasil, por exemplo. Se você tivesse nascido na Suíça, seria diferente. Você vai, convênio médico. Tem que pagar. Tem que pagar mesmo. Não é? Porque senão você morre na fila lá. Não é verdade? Do SUS? Dá um susto e é o SUS. Mas é isso. Educação. Que escola eu vou ter dinheiro para pagar meu filho, minha filha? Como é que eu vou ter dinheiro? E assim os pais. Por quê? Nós temos uma iniquidade no Brasil. Roubaram tudo a gente, né? Em vez de fazer hospitais, escolas. Roubaram, levaram. Então nós sofremos. O povo sofre. O povo só vive de promessa. Quem mandou não buscar Deus, né? Quem mandou? Tem que buscar Deus. E assim vamos sofrendo, não é verdade? Então são sofrimentos que você não causou também. Mas está no Brasil, você sofre. Não é verdade? Sofre coisas. Então, gente, nós precisamos entender o que é que eu estou dando lugar para o diabo. Porque está escrito em Provérbios 26, 2, que assim como a andorinha, o passarinho, vai voando, 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 e não para de voar até encontrar um galho ou algum lugar que ele possa parar, ele continua voando e vai embora. Então, eles dizem, assim a palavra diz que a maldição não vai entrar em mim se não tem lugar.
É isso que ele quer dizer. Se eu não dou lugar, pode todo mundo, o mundo inteiro, querer o mal para você, não atinge você. Mas o teu coração tem que estar limpo. Tem que estar certo com Deus. Porque você pode enganar seres humanos, mas a Deus você não engana. Você tem que acertar a tua vida. São coisas mal corrigidas, mal resolvidas na vida e dá lugar para o diabo. Por isso que Deus, por amor, está querendo trabalhar conosco. Por amor, Ele quer tirar coisa ruim de nós. É assim como Ele fez com Abraão, com Moisés, com Davi. Para tirar a velha natureza, Ele teve que tratar. E, às vezes, são pessoas más ao nosso redor. Mas Ele olha para nós e fala, você vai vencer. Eu estou tirando de você muita coisa ruim. Não é? Muita coisa ruim. Às vezes, a pessoa é preguiçosa. Às vezes, uma pessoa é malandra. Não é assim? Mentirosa. E sofre. A Deus você não vai enganar. Não é verdade? Pode enganar homens, mas a Deus você não engana. Um dia vem as consequências. Não é? Eu não esqueço, muitos anos atrás, uma senhora, uma mentora, ela já tem 98 anos, e uma vez, bem no início do meu ministério, que nem sabia que ia ficar pastora, mas fiquei, e ela então veio a me ajudar um tempo, e ela corrigia algumas coisas. E eu sempre dava uma, mas sabe o que é? Mas sabe por quê? Mas por quê? Por quê? Um dia ela se cansou. E ela falou, Sara, você só dá justificativa, você não aceita o que eu corrijo. Nunca mais. De verdade, nunca mais. Não importa quem me corrige, eu levo para Deus. Não importa se falo mal, falo injustiça, eu levo para Deus. E falo, Deus, eu dei lugar. Não é? Eu dei lugar. Trata comigo. Não quero mais dar lugar. Certo? E eu creio que eu ganhei um coração um pouquinho melhor. Ainda falta bastante. Mas mais submisso a Deus. Por anos que eu tenho passado. Não é? Sabe, Deus quer tratar conosco, irmãos. Deus quer fazer o melhor para nós. Ele quer nos ver como aquela igreja, aquela que ama Deus. Como aquela que passou por deserto e sai do deserto, sai das provações, sai das tribulações, mas apaixonada por Jesus. Não é? Então, nós temos que ter atitude igual a de Jesus. O que Jesus falou para aqueles que perguntaram quem pecou? Ele falou, nem ele, nem os pais. É para que as obras de Deus se manifestem. Uau! Então, Deus que fez a cegueira, Deus que faz a doença, Deus que faz isso? Não. Mas é que Jesus, Ele vai no Velho Testamento, e no ministério que Ele começou, Ele já começou a pagar. E se fez maldição em nosso lugar. Então, Ele olhou e disse, é para a glória do Senhor. Se você consegue olhar tuas tribulações, por mais que você tenha que confessar, ou corrigir, ou se roubou tem que devolver, se mentiu tem que confessar, se fingiu vai ter que falar o que é não é, o que é não é. Se você não perdoou vai ter que perdoar, se você tem amargura vai ter que liberar. Muita coisa tem que fazer. Mas aí você ganha a presença de Deus dentro de você, porque Deus vai tirando toda a sujeira, a raiva, a ira, o desânimo, por culpa nos outros, no país. Ele vai tirando, e vai sobrando mais lugar para Ele crescer dentro de nós. Mais espaço para Jesus, para a glória dEle. Aí a glória vai tendo um peso, vai aumentando. Antigamente a glória vinha, que nem no templo de Salomão, era lá no templo físico. Eles viram fumaça mesmo, aliás, nuvem mesmo. Era tamanha a presença de Deus que havia nuvem. E eu não sei porquê, se eles sabem disso, que puseram aquela maquininha de fazer fumacinha, né? No palco.
Eu falei, por que faz tanta fumaça? Eu falei assim, é para ficar bonito. Eu falei, tomara fosse verdade, né? Aquela presença do templo de Salomão, né? Mas, em Jesus, no Novo Testamento, a glória não fica no lugar, fica aqui dentro. É aqui dentro. Então, se está aqui dentro onde eu vou, eu levo a glória de Deus. Fica aqui dentro de nós. Você vai dar lugar para Ele pôr dentro de você? Ele tem que tirar muita coisa ruim. Tem que tirar, sabe aquela coisa de orgulho que quer parecer bem para os outros, põe culpa nos outros, escapa. Espertinho, né? Dá um jeitinho brasileiro. Como é que fica? Quanto mais nós nos libertarmos e deixar Deus tirar. Graças a Deus, Deus usou para mim, meus pais, usou alguns líderes no meu caminhar, que mostraram para mim o que eu não enxergava. Graças a Deus, com as tribulações que eu passei, eu enxerguei o que eu tinha. Se não fossem as tribulações, eu não ia saber quão torta que eu tinha, porque era toda feliz. Por que o diabo vinha? Deus estava me dando um recadinho. Você tem que ser trabalhado ao ponto que o diabo fuja de você. A tal ponto. Deus quer a glória dele dentro de cada um de nós. Amém? E olha, em Cantares, eu sempre visualizo um deserto. E fala em 8:5, quem é esta que sobe? Vocês podem abrir? Cantares 8:5. Ele fala, quem é esta que vem subindo do deserto, de pendurada no seu amado? Quem é esta? Vamos ler cada um na sua tradução? Podemos ler? Quem é esta que vem subindo? Seu amado. É só até a primeira parte, né? A primeira parte. Quem é esta que sobe do deserto, encostada? Eu imagino, sabe alguém que ama alguém? Que fica tudo penduradinho? Não é gostoso? Marido e mulher, nunca perca isso. Tem que estar sempre namorando. Porque é bonito isso. É o amor. Não é? E esteve essa vindo. É uma figura do como que cada vez que a gente deixa Deus tirar, nesse deserto, nas tribulações, nessas situações enigmáticas, deixa Deus trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar. Às vezes a gente tem que deixar hábitos, já falei, companhias, hábitos. Deixar o modo de pensar, de sentir que não agrada o Senhor. É deserto. Mas vamos sair como aquela mais apaixonada por Jesus. É mais glória. Aí a glória vai tendo um peso. Vai aumentando, aumentando. Tem um peso de glória dentro. Não é? E outra coisa que fala também em Cantares, capítulo 6. Vocês podem ver aí. Cantares, capítulo 6, versículo 10. O que ele fala aí? Agora nós vamos ver como que Deus olha a gente. Quando a gente sai de um tratamento, pode talvez ter chorado, ter se esperneado, mas você se rendeu. Deixou Ele trabalhar, deixou Ele tirar coisa ruim de você. Você vai ficar forte. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja. Não é só mágica, só cantar gostoso. É fácil louvar com esses músicos bons que temos, não é verdade? Mas, irmãos, o verdadeiro é quando a gente sai de um tratamento, deixou Deus tirar, e nós concordamos com Ele, e Ele
tirou de nós. E nós cooperamos com Ele, concordamos com Ele. Talvez você largou algum hábito, talvez você largou algum vício, talvez algumas companhias. Mas você viu, não agrada a Deus. Na verdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Saber diferenciar isso, sabe que a gente vai ficar forte. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Não é? Então, como é que ele nos vê? Vamos ver? No número 4, vamos ler? Tu és... Cada um pode ler? Como recebendo uma palavra de Deus para você. Será que ele vai falar bem alto para você? Vamos ver? Vamos ler juntos. Versículo 4. Tu és, ó minha amada. Ai, 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 ai. Faz favor de ler. Versículo 5. Capítulo 5. Ai, desculpe. Eu falei 6, não falei? É 6. É 6:4. Acho que eu falei certo. 6:4. Então, leiam 6:4. Vocês estão bem? Leia com fé. E não... Abra a boca. E fala com fé. Ó tu, formosa, amada minha, como Tirza, como Jerusalém, como um exército terrível com bandeiras. Se você não lê a Bíblia desse jeito, olha, o diabo fala assim, é bom esse daí, nem não tem fé, esse daí não crê. Nós temos que derrubar o diabo, gente. Fale alto. Oh, eu sou linda, eu sou lindo. Nossa igreja, como igreja, somos lindos, formosos. Nós vamos ser um exército poderoso, que levanta a bandeira. O exército que perde, volta para o país com bandeira escondida, sabiam? Mas quem ganha, vem com bandeira. Deus já planejou isso para nós. Esse é o nosso destino. Esse é o plano de Deus para nós. Vamos ficar de pé e realmente como um exército, como foi cantado, como um exército, falar: Deus, eu quero ser forte. Nós queremos ser fortes. Um exército. E o diabo vai fugir. Sabe essa gente que briga tanto com o diabo? Olha, acho que ele está tendo lugar, viu? Você vê o diabo? Ele já é derrotado. Olha para Deus. Fala do amor de Deus. Traz o poder de Deus. Traz o amor de Deus para as vidas. Compartilha o amor de Deus. Entende? É isso que faz o diabo ir embora. Eu percebi muito claro que o diabo tem horror de amor. Tem horror. Uma vez vieram e falaram assim: pastora Sara, toma cuidado. Essa pessoa é satanista. Tem uma pessoa satanista. Eu falei: Satanás vai embora. E toda hora... Nós temos que distinguir. Cada vida merece o sacrifício de Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus morreu por todos. Então o que eu fiz um dia? Chamei a moça. Vamos supor que ela se chamasse Maricota. Maricota, você vem aqui, eu vou orar por você. Na frente dessas pessoas. Ela quase caía. Segurava. E eu comecei a declarar: eu amo a Maricota porque Jesus ama a Maricota. Jesus morreu por ela. E Jesus ama a Maricota. O diabo foi embora. O diabo detesta amor. Por isso que a gente tem que trazer amor. Por isso que nós temos que aprender a amar. Porque o diabo foge. Quando nós amamos, quando perdoamos, quando trazemos palavras de esperança, quando trazemos palavras de restauração, ele não aguenta, ele vai embora. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas nós temos que tomar posse,
temos que dizer, em vez, é como Jesus, ele olhou a cegueira, ele falou, esse daqui é para a glória do Senhor. E não é? E é. Todo o seu sofrimento, todos os defeitos. Se você olhar do ponto de vista de Jesus, Jesus já se fez maldição por nós. Ele não precisa fazer mais. Então, nós só recebemos e dizemos, Jesus, muito obrigado. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Porque o Senhor já pagou. Aí o diabo fala, opa, não dá mais certo aqui, vou embora. Vai para outro lugar. Que vai. Nós temos que realmente tomar posse da obra do Senhor. E hoje nós vamos tomar a ceia. Realmente, tomando a ceia, fala, Deus me capacita a aguentar e deixar o Senhor tirar as sujeiras da minha vida. De várias maneiras Ele vem, mas nós queremos andar de braços dados com Jesus. Amém?